E toda vez que eu encontrava alguém com dificuldade de aprender alguma coisa, eu não descansava até que essa pessoa aprendesse. E foi então que eu comecei a fazer concursos e eu percebi foi uma coisa. Presta atenção nisso. Que existem 2 tipos de questão. Aquelas questões que você responde apenas com um cálculo, ou uma palavra, ou uma frase simples. E existem aquelas questões que você precisa saber uma série de coisas até você chegar naquele cálculo ou naquela palavra. Então, se você quiser responder uma prova, você vai ter que estar acostumado com os 2 tipos de questão. Com essas questões que você pode responder de forma simples e essas questões que são mais complexas. E aqui eu aconselho você a pegar essas questões que são mais complexas e começar a tentar resolver elas. Eu tenho uma coisa comigo que vem de quando eu era menor, que é ser muito competitivo. Eu jogava vários jogos de RPG, vários jogos de luta, e na minha mente, se a gente não está conseguindo vencer uma luta, se a gente não está conseguindo zerar um jogo, passar aquele jogo, avançar uma fase à frente, é porque a gente precisa se debater ali naquela fase, se debater ali naquela luta, até a gente conseguir vencer. Compreende? Então, sempre que você encontrar uma questão difícil, guarda ela. Aqui está a minha dica. Eu te aconselho a virar um colecionador de questões difíceis. Porque são essas questões difíceis que vão fazer com que você se torne um excelente estudante. Quando você conseguir responder essas questões, você vai se diferenciar da grande maioria dos estudantes. Compreende? E aí, eu descobri também que existem questões que, a depender do jeito como você estudou, você nunca vai conseguir responder. A menos que você mude a forma de interpretar aquela questão. Deixa eu pensar aqui numa questão dessas. Existem algumas questões que elas têm uma interpretação, um tipo de interpretação que a pessoa precisa ter uma coisa a mais do que aquilo que ela estudou para ela poder entender. Então, por exemplo, existiam algumas questões aí que eu fazia, dentre elas eu estou lembrando aqui vagamente de uma só, que é a seguinte. O texto da questão, eu não lembro de quem é o cantor, não sei se é cantor, se é poeta, mas ela diz assim: luz do sol que a folha traga e traduz. Olha só essa frase. Luz do sol que a folha traga e traduz. Para mim, eu pensava que essa frase ela estava falando de alguém trazer a luz do sol, da folha trazer a luz do sol, certo? Só que, ensinando para os meus alunos, e aí a importância de eu ter ensinado para os meus alunos para eu poder começar a compreender esse tipo de coisa, eu percebi que essa frase ela tem outro significado. O verbo traga, ele não tem apenas o significado de trazer. Ele tem um significado também de tragar. Ou seja, de absorver, de engolir. Entendeu? De puxar. Então, quando fala luz do sol que a folha traga e traduz, significa que a folha absorve. Esse texto ele está falando da fotossíntese. Percebe como uma coisa é muito mais complexa do que aquilo que você vê a princípio? Então, existe esse tipo de questão. Existe essa questão que você precisa saber uma coisa a mais e a depender da forma como você aprendeu, você vai ficar travado daquele jeito ali. Então, eu só tinha aprendido que o verbo traga é a conjugação do verbo trazer. Mas eu não tinha aprendido que o verbo traga pode ser do verbo tragar. Que incrível, né? Então a gente precisa abrir, expandir a nossa mente para outros horizontes para a gente responder esse tipo de questão. E a gente vê isso acontecer muito com as questões de raciocínio lógico.
As questões de raciocínio lógico são assim. Se você não tem uma referência de resposta para aquele tipo de questão, você não consegue responder. Quer ver uma questão daquelas que pega bastante a pessoa e que é muito simples? São as famosas questões de palito de fósforo, em que eles te falam bem assim: retire um palito apenas ou 2 palitos apenas e mova o lixo para fora da pá. Né? Eu me lembro que quando eu era pequeno tinha essa atividadezinha que eu e meus colegas gostávamos de brincar, né? Quando a gente aprendia, a gente gostava de repetir com os outros. Então, retire 2 palitinhos e mova o lixo para fora da pá. Então, a gente tinha ali uns 4 palitos, formando mais ou menos um formato de uma pá, e ali no meio colocava alguma coisa para dizer que era o lixo. E aí a gente ficava se debatendo bastante tempo com aquilo, e quando a gente chegava na resposta, a gente dizia: uhul, a gente conseguiu responder isso aqui. Então, as questões de raciocínio lógico, elas têm muito disso também. Você precisa abrir os seus horizontes, pensar em outras coisas, abstrair bastante, alucinar, na verdade, bastante a respeito daquilo dali, daquela questão, para que você possa chegar a um determinado resultado. E esse último tipo de questão é o que mais reprova as pessoas em prova. Então eu comecei a encontrar formas de deixar esse tipo de questão mais fácil, mais simples. E eu comecei a ensinar isso para os meus alunos. E o efeito colateral disso é que eles passaram a entender até mesmo os assuntos que eles estavam estudando na escola de forma mais rápida. Porque eu simplificava, eu enxugava aquele assunto de um jeito eu transformava ele de um jeito tão simples, e até hoje eu gosto de fazer isso, transformo de um jeito tão simples que o que é que acontecia? Eu colocava na mente deles uma lógica de compreensão do assunto que eles utilizavam para responder qualquer questão. Então, simplificar é a alma do negócio. Simplificar é o que faz com que você comece a compreender o assunto de uma forma melhor. A gente percebe muito a simplificação quando a gente faz um resumo, mas muitas vezes as pessoas fazem resumo do jeito errado. Elas fazem um resumo escrevendo praticamente o texto todo. E resumo não é isso. Resumo é você pensar. E toda vez que eu falo para os meus alunos como é que eles vão fazer um resumo, eu peço que eles pensem no seguinte: pensa no filme que você conhece, no filme que você viu do começo até o final, e pensa que você vai contar a respeito desse filme para alguém. Você vai escrever fala por fala de cada personagem para poder explicar isso para a pessoa? Não, claro que não. Você vai resumir. Você vai transformar aquilo de um jeito tão simples que a outra pessoa do outro lado ela vai se sentir interessada pelo filme. Ela vai entender qual é o contexto, qual é o enredo daquele filme. Ela vai entender o começo, o final da história, o meio da história. Ela vai saber qual é o ponto mais importante a ser observado dentro daquele filme. Então, simplificar um assunto é isso. É você transformar aquele assunto de um jeito que você consiga retornar para ele e lembrar rapidinho. Não demorar para lembrar a respeito dele.